Som. Amém, irmãos? Nós cantamos que a bondade do Senhor sempre vai nos seguir, né? Eu ouvi esses dias um irmão falando assim, que se Deus nos oferecesse a casa dos nossos sonhos, oferecesse o carro dos nossos sonhos, oferecesse tudo aquilo que nós desejamos, mas sem a presença dEle, qual que seria a nossa resposta, né? Às vezes nós podemos querer só bondade do Senhor, né? Mas o Senhor, Ele é bom o tempo todo, né? Não é só quando as coisas estão indo tudo bem, mas em qualquer circunstância, né? Ele é o Senhor. Eu queria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias ou celulares. No texto, nós vamos ler alguns textos, depois vamos fazer uma oração. Nós vamos começar em Êxodo 3:8. Nesse texto de 3:8, os irmãos conhecem, quando Moisés recebe o chamado dele. Nós vamos ler alguns textos, depois os irmãos vão entender onde quero chegar. Então, ali, a partir do 3:7, diz assim: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o Senhor clamor dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Ezeu e do Jebuseu. Agora um pouquinho mais abaixo, no versículo 18. E ouvirão a tua voz, irás com eles, os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Um pouco mais à frente, em Êxodo 5, versículo 1. Aqui já é numa das idas de Moisés e Arão para falar com o faraó. Versículo 1 diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir meu povo para que celebre uma festa no deserto. No versículo 3, eles prosseguiram: O Deus do Hebreu nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Ainda em Êxodo 7:16. Também é uma das idas de Moisés com o faraó, e disse: E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para dizer: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Agora nós vamos lá para Colossenses 2:8. Colossenses 2:8 diz assim: Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Penúltimo texto, 1 Pedro 5:8. Pedro 5:8, do 8 até o 10. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo-se na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmes, fortificar e fundamentar. Último texto,
Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos ter uma pequena palavra de oração. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Agradecemos a Ti porque o Senhor nos deixou a Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é fiel, Senhor. Tua palavra que é verdadeira, Senhor. É apta, Senhor, para nos corrigir, nos exortar, Senhor, nos edificar, Senhor. Nos fazer, Senhor, crescer em Ti, Senhor. Nós pedimos que agora, Senhor, nas pequenas porções, Senhor, que vamos estar comentando, Senhor, que o Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Possa nos ajudar, Senhor, cada dia mais a olhar, Senhor, para Ti e a caminhar contigo, Senhor. A ter uma vida, Senhor, piedosa, Senhor, nesse mundo, Senhor, em que nós vivemos, Senhor Deus. Que Teu Espírito Santo possa ser quem fala aqui e ministra, Senhor, aos nossos corações, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Então, irmão, nós lemos ali uma pequena porção de Êxodo, né? A gente conhece bem o contexto em que ele foi escrito ali. Então, Moisés foi levantado, um homem de Deus ali para ser um instrumento do Senhor para libertar o povo de Israel, né? E nós vimos ali que o Senhor, ele pede que o povo saía do Egito a caminho de 3 dias. E ele coloca algumas palavras ali que eles deveriam sair para celebrar uma festa, eles deveriam sair para oferecer sacrifícios ao Senhor e deveriam sair também para servir ao Senhor, né? Então, esse chamado não foi só para aquele povo, né? Nós também somos o povo de Deus, né? E o Senhor tem um chamado para nós aqui, que nós realmente venhamos ter esse coração de sair e celebrar a Ele uma festa, né? Uma festa que a gente pode falar de adoração ao Senhor, né? E que possamos oferecer a Ele sacrifícios. Nosso sacrifício é diferente do Antigo Testamento, né? Onde o povo oferecia ali animais, né? Mas os irmãos vão lembrar lá que Paulo fala em Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçais sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Então, esse sacrifício que o Senhor quer que nós vamos e ofereçamos a Ele, realmente as nossas vidas totalmente entregue ao Senhor, né? E isso o Senhor quer fazer em nós, né? Nos desprender, né? Dessas coisas terrenas, para que nós possamos nos entregar o nosso corpo realmente como um sacrifício vivo ao Senhor, né? E também o serviço ao Senhor, né, é algo muito importante, né? O Senhor poderia fazer a obra deles de diversas formas, né? Mas Ele escolhe a igreja dele para poder executá-la, né? Então nós também temos que ter um coração disposto a servir, né, ao Senhor naquilo que for necessário, naquilo que o Senhor tem nos chamado, né? Eu anotei 2 frases do irmão John MacArthur. Ele é um irmão que ele tem uns livros comentados, né, livros de estudo. E sobre a parte que fala de sacrifício, ele coloca assim: a chave para uma vida cristã produtiva e satisfatória não é no sentido de obter mais, na questão de obter mais de Deus, mas em dar tudo. Então, a questão, todos nós temos Deus por completo, né? Agora, a questão é o quanto nós deixamos esse Deus, né, fluir em nós, né? E em relação à parte ali de celebrar uma festa, de servir ao Senhor, nós lembramos aquele texto de João 4, quando o Senhor se encontra com aquela mulher samaritana, né? E ela tinha uma dúvida ali, onde que deveria ser a verdadeira adoração, né? Onde que eles deveriam adorar, se era no monte, se era no templo. E o Senhor fala ali, né? Mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mais para frente, se tiver oportunidade, gostaria também de falar um pouco mais sobre o que é essa adoração que o Senhor espera de nós, né? E aí esse irmão colocou uma frase assim: ó, adoração, o nosso supremo ato de adoração
é oferecer-nos totalmente e continuadamente ao Senhor como sacrifício vivo. Então, quando o Senhor tem esse chamado para aquele povo para sair daquela terra do Egito, Ele também tem um chamado para nós sermos os verdadeiros adoradores. Quando fala verdadeiros é porque podem ter falsos, né? Então, ali, os verdadeiros é genuínos a palavra, né, no original. Então, o Senhor quer esses verdadeiros adoradores e quer que sirvamos Ele, né? E o que isso tem a ver com os textos que nós lemos do Novo Testamento, né? Que fala ali que o diabo está ao nosso derredor, não vos deixeis enredar, né? E essa palavra que nós lemos ali em Colossenses, não vos deixei enredar, deixa eu pegar o texto aqui de novo. Nós lemos assim, ó, cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Essa palavra enredar, o significado dela significa desviar da verdade. Então, hoje, no mundo que nós vivemos, o diabo ele trabalha muito forte para nos desviar da verdade de Deus, né? E cada vez mais, nesse mundo vai ficar mais difícil nós sabermos o que é verdade ou não, né? Se os irmãos acompanham um pouco da tecnologia, hoje eles conseguem fazer animações, né? Como fizeram agora nas campanhas políticas, né? O Marçal abraçando bolos, né? Uns negócios assim que... E se tu olhar naturalmente, tu não sabe dizer se aquilo ali é verdade ou não, mas hoje com a tecnologia começa a se criar muitas coisas, né? E cada vez mais nós vamos ficar... Essa relativização da verdade, né? Vai estar atingindo o nosso mundo. Eu lembro meus pais, meus irmãos foram bancários. Hoje não sei se tanto quanto o volume do passado, mas se mexia muito com dinheiro, né? E os bancários, eles são treinados. Se você já viu um bancário contando dinheiro, é um negócio extremamente rápido, assim. E eles são treinados, quando é para saber se uma nota é falsa, eles não estudam a nota falsa. Consegui identificar uma nota falsa. O que eles fazem é saber exatamente como que é uma nota verdadeira. Então, só pelo tatear, eles conseguem identificar rapidamente se aquela nota é falsa ou se ela é verdadeira. Então, cada dia mais nós vamos precisar saber dessas verdades do Senhor para saber aquilo que é verdadeiro, né? Então, nós precisamos realmente ter essa palavra no nosso coração para discernir nesse mundo o que é verdadeiro, o que é do Senhor, o que não é, né? Então, a gente viu ali que o diabo também ele está ao nosso redor, né? Eu creio assim que o diabo ele não pode nos tocar, mas ele está ali ao redor tentando desviar nossa atenção, tentando nos atingir de alguma forma, por alguma circunstância. Mas o Senhor nos exorta ali para resistir ao diabo, né? E também fala no outro que nós lemos em Tiago, sujeitai-vos a Deus e Ele fugirá de vós, né? E o que isso tem a ver ali com o que nós começamos a ler? Alguns irmãos do grupo vão ouvir um pouquinho de novo. Comentei num encontro nas casas esses tempos atrás. E nós vamos comentar, porque da mesma forma como foi lá quando Moisés foi levantado para tirar o povo do Egito, os irmãos lembram que vieram 10 pragas, né, para o Egito. E o Senhor havia dado essa ordem para Moisés que levasse o povo a caminho de 3 dias. E Faraó deixou várias vezes o povo ir. Não foi só na última vez, na praga dos primogênitos. Várias vezes Faraó deixava o povo ir, só que não com o objetivo que o Senhor havia levantado. Então, dentro desses pontos que eu vou colocar aqui em relação a quando o Faraó deixou o povo ir de forma diferente da que o Senhor havia informado, nós vamos tirar algumas lições para nós aqui que nós podemos aplicar na nossa vida, tá? Então, na verdade, pelo que eu contei ali na leitura, sem ser a última vez, Faraó liberou o povo por 4 vezes. 4 vezes ele deixou o povo ir embora. E uma vez ele colocou um excesso de trabalho que nós vamos estar analisando. Então o objetivo é saber que a gente tem o Senhor tem um chamado para cada um de nós, de servirmos, adorá-lo. Só que o diabo pode colocar algumas situações para que a gente não desempenhe esse papel e não consiga usufruir daquilo que o Senhor tem para nós. Então nós vamos ver esses pontos que foram colocados ali pelo diabo, que é representado ali pelo Faraó. Então o primeiro item que nós vamos falar está em Êxodo 5,
versículo 5. Então vamos ler só um pouquinho do texto ali. Então o contexto aqui é quando Moisés vai fazer o primeiro pedido para que Faraó liberte o povo. No versículo 5 de Êxodo 5 diz assim: Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós os distraiais das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos seus superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis dele a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos. E por isso clamo: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Vamos pular para o versículo 17. O 16. Palha não se dá aos teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é quem tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos, estais ociosos. Por isso dizeis: vamos sacrificar ao Senhor. Então, a primeira forma que Faraó tentou impedir que o povo saísse, adorasse e servisse ao Senhor foi tirar a ociosidade que eles tinham para ficar matutando ou pensando nas coisas que o Senhor havia dito para eles, né? Então, a primeira forma que nós devemos vigiar é o que nós estamos fazendo com o nosso tempo ocioso, né? Porque a gente sabe que devemos trabalhar, normal, né? Isso faz parte, é um mandamento do Senhor. Mas hoje tantas coisas têm concorrido com o nosso tempo, que às vezes são coisas, muitas vezes até lícitas, né? Normais, cotidianas, mas que têm suprimido o nosso tempo, aquele tempo que nós temos de qualidade com o Senhor, né? E muitas vezes pode ser o Faraó, o diabo ali, colocando essas situações, né? Para que a gente possa não ter esse tempo para o Senhor, né? Aqui no exemplo de Êxodo, então, ele fez o povo trabalhar mais. Eles tinham uma obrigação de entregar determinada quantidade de tijolos, só que o Egito dava a palha para eles, né? E aí, como eles estavam nessa, querendo sair para sacrificar o Senhor, eles falaram: não, já que estão com esse tempo ocioso, deixa eles agora pegarem a palha, né? Então, veio uma sobrecarga excessiva de trabalho sobre o povo ali, para que eles pudessem, digamos, deixar para lá, né, essa ordenança que o Senhor tinha de sair para sacrificá-lo. Então, primeiro, algo que nós temos que vigiar, né, como que nós temos lidado com o nosso tempo, né? Não só o que sobra, mas também com o principal do nosso tempo, né? Se nós temos realmente deixado o tempo, né, para estar pensando e meditando nas coisas do Senhor. Não sei se os irmãos viram, tem bastante pessoas na internet fazendo. Não sei se os irmãos conhecem um pouquinho do ChatGPT, que é uma inteligência artificial, né? E é super interessante aquilo que é capaz de fazer aquela ferramenta, desde a gratuita até as versões pagas. Mas, de forma simples, para entender o que eu quero dizer, o ChatGPT ele é um Google onde você faz pergunta e você consegue conversar com aquela inteligência artificial e ela consegue montar praticamente tudo que você precisa, né? E aí alguns irmãos começaram a colocar assim, né? Se você, perguntando para o ChatGPT, ele tem acesso a bancos de dados, consegue analisar muitos dados, trazer muitas informações. E aí eles fizeram uma pergunta a alguns irmãos, agora já tem vários fazendo assim para mostrar na internet, e eles colocam assim, ó: ChatGPT, se você fosse Satanás, o que você faria para desviar os cristãos da fé? E aí ele traz uma lista que para nós não é novidade nenhuma, porque é exatamente o que é feito nos nossos dias. Eu vou colocar aqui, diversifica de quem pergunta, o ChatGPT entende até se tu foi educado na pergunta de entrada ou não, daí varia até as respostas. Mas a resposta desse que eu vi na internet
ele colocou 7 situações que ele faria para desviar se ele fosse Satanás. Primeiro, distorção da verdade. Então, nós colocamos ali que agora tudo é relativo, né? E como a gente precisa saber que a palavra de Deus, ela é a verdade, né? Distorção da verdade 1, 2. Distorção e superficialidade. Afastar de oração e leitura da palavra, da comunhão para práticas de entretenimentos, trabalho excessivos e preocupações. 3. Dúvida e ceticismo. 4. Divisões e ofensas. Desânimo e sofrimento, se sentirem abandonados. 6. Orgulho e autossuficiência. 7. Prazeres mundanos. Cada um desses tópicos ele detalha exatamente o que era possível fazer para poder desviar o cristão da fé. E é o que a gente vê hoje em dia, muitos cristãos realmente se desviando da fé por causa dessas questões que são colocadas, né, para nós, né? O que eu anotei um pouco mais detalhado foi essa distorção e superficialidade, afastar da oração, leitura da Bíblia, comunhão para práticas de entretenimento e trabalho excessivo e preocupações. Então, assim, o diabo, a primeira questão, então ele quer nos pegar o nosso tempo ocioso. Ocioso eu quero dizer assim, o tempo que nós temos com Deus, né? Que era o tempo que o povo de Israel deixava o trabalho e tinha os seus tempos em família, né? Então, que a gente possa estar atentos, né? Vigilantes, né? Como que nós temos sido prudentes com o nosso tempo, porque o diabo ele vai querer nos tomar todo o tempo que nós temos, né? Vamos para o segundo ponto. Que Faraó, então, tinha... Agora começa as partes que o Faraó, então, realmente liberou o povo de Israel. Então, vamos para Êxodo 8, 25. Então, os irmãos conhecem, né? O Senhor começa a mandar algumas pragas na terra do Egito. E aí, Faraó, por conta da consequência, ele chama Moisés e chama Arão. E ele usa essa frase aqui no versículo 25. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Então, a segunda proposta que o diabo vai utilizar nas nossas vidas é que a gente possa ir oferecer sacrifício ao Senhor no Egito. Então, o chamado do Senhor ele é muito claro: saiam a 3 dias da terra do Egito. Só que aqui Faraó faz essa proposta para o povo: podem oferecer sacrifícios, desde que vocês façam aqui na terra do Egito. Então eu anotei aqui como essa proposta que ele nos oferece, que é uma vida de superficialidade. Então, nós estamos, de repente, num grupo, né? Mas nós falamos como o mundo fala, a gente consome o que o mundo consome, a gente vê o que o mundo vê, pensa como o mundo pensa, ou seja, a gente não consegue meio distinguir, né? Diferenciar se o Senhor tem trabalhado assim na vida desse irmão, né? Se ele tem realmente se desenraizado das coisas dessa terra. E é algo que Faraó fez com aquele povo, pelo menos fez a proposta, né? E nós devemos ter um cuidado também, né? De realmente estarmos decididos, né? Pelo Senhor e não ter o conceito, muitas vezes, desse sistema mundano, né? Que nós estamos, de realmente ser diferentes, né? Fazer a diferença, estarmos firmados no Senhor. Então, o segundo risco que a gente corre é estar oferecendo sacrifícios ao Senhor, muitas vezes adorando. Por isso que o Senhor fala lá, os verdadeiros adoradores, né, os genuínos. Mas às vezes a gente pode estar ainda no Egito, né? Ainda não saímos, não nos desprendemos ali do Egito. Mas que possamos fazer aquilo que o Senhor mandou, de sairmos a caminho de 3 dias para oferecer a Ele sacrifícios e adoração. E aí vamos para o terceiro ponto, é um pouquinho mais para baixo. Eu vou ler a sequência, a gente terminou no 25. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios,
Eis que se oferecemos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apredejarão eles? Temos de ir a caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. E o 28 é o que nós queremos agora. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor. Tudo certo até aqui. Vosso Deus no deserto. Olha a frase que Faraó nos faz. Somente que saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Então aqui é a nossa terceira proposta que o diabo faz. E fez aqui através de Faraó. Ele deixou o povo ir. Está liberado. Vocês podem ir. O caminho está livre. Só que indo, não vão muito longe. Fica um pezinho aqui. Fica aqui com umas coisinhas que o mundo ainda tem para te oferecer. Qualquer coisa para voltar, tu está perto. Então, a gente vê que essa não era a determinação do Senhor, né? A ordenança era clara, era caminho de 3 dias. Então, nesse ponto de, vamos chamar, talvez uma religiosidade, né? Eu estou aqui, mas também estou ali do lado. O Senhor quer nos advertir em relação a isso, né? Queria ler com os irmãos um texto lá de Josué 24, 12. Josué 24, 12 diz assim: Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, cidade que não edificastes, e habitais nela. Comeis da vinha e dos olivais que não plantaste. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses do amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gostaria de grifar o versículo 14, onde diz: serviu com integridade e com fidelidade. O Senhor realmente quer que a gente sirva com o coração inteiro para Ele, né? Que nós não tenhamos divisões, outras intenções, mas um coração realmente inteiro, entregue ao Senhor e com fidelidade. Os irmãos lembram que lá em Tiago diz, né, até é forte, né, ele chama de adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade para Deus? É com ciúmes que o Espírito tem de vós, né? Então, o Senhor ele sempre requer essa inteireza nossa de coração, né, e a nossa fidelidade a Ele, né? Pela história a gente vê o povo de Israel se contaminando com vários ídolos, com várias outras não religiões, mas com vários outros povos, né, com seus deuses, com seus costumes, né? Mas o Senhor tem um povo que é separado, um povo santo, né? Um povo particular, né? Propriedade particular de Deus, né? E tem não sei, os irmãos devem conhecer, muito famosa aquela história do muro, né? Que havia um grande muro separando e havia um jovem indeciso em cima do muro, né? E aí de um lado havia Deus e os seus anjos, e do outro lado tinha Satanás e toda a sua trupe. E aquele jovem estava bem indeciso em cima do muro ali, e aí os anjos e Deus chamando, né? Desce, venha para o nosso lado, venha para cá, não fique aí, venha conosco e tal. E quando ele olhava para o lado lá de Satanás e a trupe, ele estava todo mundo quieto. E ele ficou, poxa, o pessoal lá está me querendo, por que vocês não estão me chamando, né? Ele questionou Satanás, tá, e vocês não vão tentar me convencer? E aí Satanás fala assim, não, o muro é nosso. Então, às vezes, a gente não pode estar nesse meio termo, né? O Senhor quer que a gente seja um coração inteiramente dele, né? Que não estejamos corações divididos. Eu vou ler 1 Reis 18, 21,
que é um texto bem conhecido, que é quando Elias está lá no Monte Carmelo, né, e diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém um povo nada lhe respondeu, né? Então o Senhor nos exorta aqui entre cochear entre dois pensamentos, né? Então o Senhor realmente Ele quer que nós tenhamos ali um coração totalmente entregue e íntegro diante dele, né? Segunda Crônicas vai dizer: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele, né? Então que possamos ir diante do Senhor, né? Refletir, né? Se há alguma área ainda no nosso coração que não foi ganha pelo Senhor, né? Deixar o Senhor trabalhar, né? Nos nossos corações para que a gente possa chegar, né? E derramar o nosso coração diante dele e confessar se de alguma forma não temos ainda agradado a ele em todas as nossas ações, e que o Senhor possa ganhar por completo o nosso coração, né? Então, esse foi o nosso terceiro ponto, que é servir perto do Egito. Vamos para o quarto ponto. Faraó também libera o povo no capítulo 10, versículo 8. Então aqui se passaram diversas pragas. Moisés e Arão vão novamente, né, até Faraó. E diz assim no versículo 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhe disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Versículo 10. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tendes convosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Então aqui, nessa quarta proposta que Faraó faz para o povo de Israel, ele fala assim: olha, vocês estão liberados, podem ir, mas as crianças de vocês e o vosso rebanho vão ficar. Vão só os homens e ofereçam vocês sozinhos o sacrifício ao Senhor. Então, a gente sabe que hoje o diabo ele tem intentado fortemente contra as famílias, né? E eu vou falar aqui alguns aspectos que se aplicam a nós como pais, mas também a nós como filhos de Deus, né? Essa responsabilidade que nós temos, né, perante a nossa família, de estar ali governando, encaminhando a casa, né? E de vez em quando a gente olha uns vídeos assim, tipo, o que fazer para ter o sucesso e tal. E o mundo coloca o sucesso como a primeira coisa que você deve buscar, independente ao que custar isso, né? Independente se custar isso a tua família, a teus filhos, tem que buscar o sucesso. Eu lembro que quando eu era muito novo, talvez uns 18 anos, eu fui fazer entrevista numa empresa e era uma das 4 maiores no ramo que eu gostaria de entrar. E aí passei por vários processos seletivos que eles têm ali, e o último processo seletivo era para conversar com os sócios diretores dessa empresa. E aí eu fui nessa última etapa, depois de ter passado por elas, e aí sentamos numa mesa e começamos a conversar e tal. Eu estava 18 anos, né, nem começando e tal. E aí eles me perguntaram o quanto que eu estava disposto a me dar pela empresa, para poder, qual que era o plano de carreira que eu queria, né? E ele deu uma falada, nem sabia muito falar com 18 anos. E aí ele começou a contar a história dele. E ele já era um sócio-diretor ali, um cargo muito bom.
E ele falou que no meio do caminho ele teve que decidir se ele separava da esposa ou se ele saía do trabalho dele. E ele falou, eu decidi pelo meu trabalho. Separei da minha esposa e hoje eu estou aqui onde eu estou. Então, às vezes o mundo vai querer que a gente faça esse tipo de escolha, né? Que a gente não dê preferência à nossa casa, à nossa família, né? A gente sabe que o trabalho faz totalmente parte. Eu, por exemplo, eu sei que tem períodos do ano que eu preciso me dar um pouco mais ao trabalho, né? Mas voltando àquela questão do tempo ocioso, né? Como a gente deve ser diligente, né, em relação a essa questão, né, de saber separar, de saber disponibilizar tempo para a nossa família, né? E eu gostaria de lembrar aos irmãos o Gênesis 33, 13 e 14. Porque a pergunta é, tá, e como que nós vamos andar então, né? Vamos andar à frente da nossa família? Vamos esperar? Como que tem que ser o nosso proceder? Então, em Gênesis 33, ali, a história os irmãos conhecem, Jacó e Esaú. Jacó recebe ali a bênção do pai, ele tem que fugir. E depois de muitos anos é marcado um encontro entre Jacó e Esaú. E nesse encontro, Esaú vem com 400 homens. E Jacó está com toda a sua família, filhos, rebanhos. E nesse encontro, quando Esaú chega a Jacó, né? E Esaú fala assim, vamos comigo até Siquém, se não me falha a memória. Vamos comigo até Siquém, eu estou com 400 homens aqui, podes caminhar conosco. E nós entramos aí aqui nesse versículo. Versículo 13 diz assim, porém Jacó lhe disse, meu senhor sabe que esses meninos são tenros, e eu tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais num só dia, morrerão todos os rebanhos. Passa meu senhor adiante de seu servo, e seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar o Senhor em Seir. Não era Siquém, era Seir. Então aqui a gente vê Jacó, depois de moldado muitos anos pelo Senhor, e entendendo qual que era a prioridade dele, né? Então, ao invés de ele ir à frente com Esaú, né, deixar a sua família para trás, isso era um perigo muito grande para os seus, né? Ele decide ir ao passo a passo do rebanho e dos meninos, né? Então ele se importou ali com aquela família que ele tinha, né? E nós devemos também ter esse coração, né? De estar acompanhando, né, as nossas esposas, vendo quais são as suas necessidades, se nós temos atendido essas necessidades, né? Os nossos filhos, né, que requerem também bastante dedicação, né? Entendendo como é que está o coração deles, né? Que a gente possa ajudar o Senhor a ganhar o coração deles ali, né? Com exemplo, com acompanhamento, né? Então que a gente possa ir passo a passo com o nosso rebanho, né? E aí cada um vai sentir como que é o seu rebanho, né? Se vai ser um pouco mais rápido, se não vai ser. Mas fato é que, no contexto que acontecer, nós devemos estar no passo do rebanho, né? E eu queria, nessa questão da família, colocar um exemplo. A gente não vai entrar em muitos detalhes, mas um exemplo de pai, assim, e aí não só como pai, mas todos nós podemos utilizar as virtudes como exemplo aqui, que nós vamos usar, que foi o pai de Jesus. Imagina, ele foi, digamos, escolhido para ser o pai de Jesus, né? Então a gente já tinha Maria ali, e José, ele foi escolhido ali para ser, a gente não tem muitas informações da infância de Jesus, mas José era o pai. A gente não tem muitas informações quando José faleceu, mas pelo menos até os 33 anos de Jesus, em algum momento ele faleceu, porque na cruz ele entregou Maria ali a João, né? Então, nós também não temos muito dados a respeito de José. Temos a sua linhagem, que ele era realmente da linhagem de Davi, né? E aí eu queria tirar, acho que 3 pontos aqui em relação, que a gente pode tirar de lição de um pai, né? Em relação a como devemos nos portar com nossa família. Então, lá em Mateus 1:19, tem alguns evangelhos que não nos trazem essa parte quando Jesus era criança, né? Acho que só Lucas vai falar um pouco e Mateus também vai falar.
João e Marcos não citam, já começam já com João Batista e o batismo de Jesus. Mas é interessante olhar o que ele traz a respeito de José aqui. Então, em Mateus 1,19, vou colocar aqui. Então, os irmãos sabem, né? Foi falado com Maria ali que ela teria um filho, seria através do Espírito Santo, né? E no versículo 19 fala, vou ler o 18 aqui para contextualizar. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O primeiro ponto que eu coloquei que a gente pode tirar dessa pequena parte é um profundo amor e bondade que esse homem tinha. Porque aqui até cita assim, ó, seu esposo. Aqui Mateus está falando antes de Jesus nascer. Ele já falava que José era esposo dela. Porque haviam duas etapas, né? Havia a etapa do noivado, que era algo extremamente importante naquela época, e a etapa da consumação, da celebração do casamento. E eles estavam nessa fase de noivado. E aí imagina, a esposa dele apareceu grávida, né? E ele sabia que não era dele. E aí o que hoje já o quê? Já joga na internet, já joga para todo mundo ver que teve traição mas esse homem, né, que tinha um coração, ele fala em um homem justo, né? Profundo amor e bondade. Então ele fez, ó, não querendo infamar, falar mal, gerar má fama, né? Resolveu deixá-la secretamente. Então, assim, a gente vê como esse homem tinha um amor e um zelo, até pela esposa dele, que ele tinha deixado. Não, eu vou deixar secreto para não infamar o nome dela, né? Então, o primeiro tópico que a gente vê é que a gente tem esse amor e essa bondade, assim, pelos nossos, principalmente pela nossa esposa, né? E aí, um outro tópico em relação a esse... Aí a gente conhece a história, né, que o anjo aparece para ele, diz que realmente que ele é o filho de Deus, né, e aí ele entende toda a situação, e aí ele assume Maria como sua esposa. E aí no 1:24, um pouquinho mais para baixo... Deixa eu só pegar o contexto aqui... tá. Nós vamos ler o 1:24 e o 2:13. No 1:24 é quando ele termina o sonho, que o filho seria de Deus ali mesmo, e fala assim, despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e a recebeu como mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, que pôs o nome de Jesus. Então aqui ele está obedecendo a ordem que o anjo tinha dado para ele, que ele deveria assumir Maria e colocar o nome de Jesus. No 2:13, capítulo 2 de Mateus, versículo 13, aí os irmãos conhecem a história, os magos vão visitar o rei, e aí eles falam assim, quando vocês encontrarem esse menino, me avise para que eu também vá adorá-lo. E aí os magos não voltam por aquele caminho, e aí decidem matar todos os meninos até 2 anos de idade. E aí nós vamos ler aqui o versículo 13 e 14. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. O que eu queria destacar aqui é no versículo 14, quando diz assim, tomou o menino pela noite. Então, olha a diligência desse pai em obedecer à voz do Senhor. Imagina se ele não tivesse saído naquela madrugada, talvez, né? Vamos almoçar aqui ainda, daqui a pouco a gente pega nosso cavalo, não sei o que eles iam andar, mas daqui a pouco a gente, sabe aquele que deixa para depois, né? Mas aqui a gente vê que ele teve o sonho e ainda de noite ele levantou e levou,
porque ele sabia que aquele menino poderia correr algum tipo de risco. Então, eu coloquei como assim, ó, ouvir e obedecer imediatamente. Ser pronto para obedecer. Então, nós como pais, nós temos uma responsabilidade muito grande. Quando nós ouvimos uma direção do Senhor, às vezes o homem talvez é mais difícil, né? Às vezes é difícil de quebrar o coração e tal, mas assuntos da casa, a gente tem que ser prontos a obedecer. Então, ser imediatos, não deixar para depois. Que a gente possa ter esse coração também diante do Senhor, de ouvir e obedecer ao Senhor, né? E eu anotei um ponto 3, que é no 2:22. Então, eles vão para o Egito, ficam um tempo no Egito, e no versículo 22, tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai, Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então a gente vê José aqui como um homem muito diligente e extremamente preocupado com aquela família, né? E ali ele ouvindo que havia morrido e tal, mas que ainda havia algum resquício por causa do filho que estava no reinado, ele decidiu ir para regiões da Galileia. Também, provavelmente, esse homem conhecia da palavra de Deus, porque ele sabia que viria de Nazaré, né? Então, eu coloquei aqui relacionamento com Deus. Nós também, como homens, como irmãos, devemos ter um relacionamento com Deus, né? De estar ao Senhor, ouvir, entender da palavra para poder direcionar os nossos, né? Então, esse foi o aspecto da proposta de Faraó, que ele vai falar para nós irmos só os homens e deixarmos as nossas famílias para trás. E nós vimos ali que nós devemos ir ao passo do rebanho, né? Passo a passo. Nós vamos para o último tópico, que é a última proposta que Faraó fez ao povo antes de efetivamente saírem do Egito, que vai estar lá em Êxodo 10, no versículo 24. Continuam as pragas no Egito, né? E aí Faraó fala assim: então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Tudo certo até aqui. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Então, nessa última proposta, parece que está quase tudo certo, né? Ele liberou os homens, liberou as famílias, só que ele fala assim, ó, teu rebanho fica aqui conosco, não levem o rebanho. Então, nesse aspecto, eu queria colocar que tudo que é nosso é do Senhor. E tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, né, a gente pode usufruir também, né, de forma deste mundo, isso é totalmente normal e aceitável, né? Mas o que a gente tem que ter no nosso coração, que aquilo que nós recebemos, né, a gente também tem que ter um coração de repartir, né, de não deixar que os nossos bens sejam apenas para o Egito, né, para as coisas dessa terra, né? E eu queria tirar essa lição de um texto de Gênesis 12. Gênesis 12, que vai falar da experiência de Abraão. Aqui é o chamado de Abraão, né? Então diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui a gente vê uma frase bem específica que o Senhor fala para Abraão ali, né? Quando ele sai da sua terra, da sua parentela, e para a terra que ele tinha mostrado. E ele fala que ele seria um homem de grandes bênçãos, seria muito bem abençoado. E aqui está falando realmente até na parte financeira, né?
ele teria um grande nome, né, um nome engrandecido. Só que tudo isso ia tem um motivo para ele ter todas essas bênçãos, né? Que é essa frase final do versículo 2, que diz assim: "Se tu uma bênção", né? Então, quando o Senhor nos abençoa, tem um fim específico, né? De nós podermos ser bênção na vida também dos nossos irmãos, naqueles que nos rodeiam, né? Não existe nada de errado em a gente gastar, né, nas coisas que eventualmente gostamos. Mas a gente precisa ter um coração também generoso, assim, diante do Senhor, né? De olhar as necessidades e saber que a gente tem muito, né? E podemos repartir, né? E às vezes não é só questão de eu ter em abundância, né? Porque o Senhor não está tão preocupado, às vezes, na quantidade de valor, né? A gente lembra que aquela senhorinha que foi dar a esmola, então as pessoas vinham e gostavam de jogar moedas, né? Para fazer bastante barulho, né? No gasofilácio. E aí eu olhava, olha, aquele ali está dando bastante. Veja o barulho das moedas, né? E aí a gente conhece a história que fala da viúva, né? Que deu 2 moedinhas, né? Talvez nem deu para fazer muito barulho. E o Senhor falou que aquela ali tinha sido a que mais tinha dado. Porque todo mundo estava dando do que sobrava, né? Ainda que sobrava, e era muito, mas era o que sobrava, né? Então, às vezes, a gente pode até ganhar pouco, vamos supor, financeiramente, mas a questão toda não é quanto que nós vamos dar ao Senhor, mas é um coração generoso em contribuir e dar, né? E nós temos bastante necessidades aqui, né, que podem ser supridas, né, através dos irmãos, que a gente possa ser diligente também nesse ato de ofertar e ser generoso no ofertar, né? Para que não fique só no Egito, né, os nossos bens e os nossos gados, nossos rebanhos, né? Então, irmãos, concluindo, né, nós falamos que nós temos um chamado para nós estarmos adorando e servindo ao Senhor, né? E que dentro desse chamado de serviço e adoração, o diabo vai querer muitas vezes nos distrair. Vai querer distrair o nosso tempo, vai querer distrair a nossa família, vai querer nos deixar um pouco no Egito ou próximo, fazendo as coisas do mundo. Vai querer, às vezes, que nossos bens não sejam aplicados no reino, né? Então, como nós lemos, né, lá em Colossenses, e 1 Pedro e Tiago, né? Resistir-lhe firmes na fé, né? Que a gente possa estar realmente bastante firmados no Senhor, né? Que possamos usar deste mundo como se não estivesse nesse mundo, né? E que possamos realmente nos dedicar em servi-lo e adorá-lo, né? Talvez no mais para frente eu gostaria de falar um pouco mais sobre a parte de adoração, né? O que é realmente essa adoração que o Senhor fala aqui mais para nós fazermos, mas que o Senhor possa encher esse nosso coração, né? De temor diante dele, mas também de alegria, né? De saber que nós somos o povo escolhido, né? Para servi-lo e adorá-lo, e que grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós, né? Individualmente, como família, como congregação. Mas isso vai passar por uma disposição, né, em obedecer à voz do Senhor, né? E que, como José ali, a gente possa ser extremamente rápido para ouvir e obedecer na mesma hora que nós ouvirmos a palavra. Amém? Amém. Vamos orar então, né, irmãos? Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, nosso coração, Senhor. Senhor, nós vivemos tempos, Senhor, tão difíceis, Senhor. Mas, Senhor, Tu estás conosco o tempo todo, Senhor. Também falamos que a Tua bondade, Senhor, ela nos segue, Senhor, todos os dias, Senhor Deus. E, Senhor, que nós possamos estar, Senhor, com o coração atentos a Ti, Senhor. Atentos, Senhor, às Tuas demandas, Senhor. Atentos às necessidades, Senhor. Atentos, Senhor, às nossas famílias, Senhor. Para que o Senhor possa trabalhar em nós, Senhor, individualmente, como congregação, Senhor. Que haja uma disposição, Senhor, no nosso coração, Senhor, de ir a caminho de 3 dias, Senhor, para Te servir, Senhor, para Te adorar, Senhor, para Te celebrar, Senhor Deus. Ó, Senhor, que Tu possas realmente, Senhor, ganhar, Senhor, nosso coração, Senhor, com inteireza, Senhor, com fidelidade, Senhor. Se em alguma área, Senhor, ainda não temos um coração, Senhor, totalmente Teu, Senhor, que o Senhor possa trazer a Tua luz, Senhor, possa trazer arrependimento em nosso coração, Senhor,
que realmente Tu possas ganhar, Senhor, o nosso coração, Senhor, cada dia mais, Senhor, para Ti, Senhor. Também oramos pelos nossos filhos, Senhor, para que o coração deles também seja ganho por Ti, Senhor, o quanto antes, Senhor, que a Tua palavra possa brilhar nos corações deles, Senhor, e que eles possam ver o poder de Deus, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, na nossa congregação, Senhor, para que eles possam experimentar, Senhor, mais de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, e colocamos, Senhor, ainda o tempo de comunhão que vamos ter um com os outros, Senhor. Que Teu nome seja louvado e engrandecido no nome de Jesus, Senhor Deus. Eu lembrei de uma frase que eu esqueci de falar na hora que eu estava falando ali do nosso tempo ocioso, que foi uma frase que o Luiz Fontes colocou esses dias. O Luiz Fontes, ele costuma falar assim, tipo, o cúmulo do pináculo, e ele usa uma palavra, né, para dizer qual que é o grau mais elevado daquela palavra. E eu realmente não me recordo qual que era o cúmulo que ele falava, mas, se não me foge a memória, era da ignorância. E ele fala assim, ó, que era o cúmulo, né, da ignorância, nós não termos tempo para Deus aqui e queremos passar a eternidade com Ele. Então, que a gente possa remir o nosso tempo, né, estar atento, né, no nosso tempo e como usamos deles. Amém?